Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa do Associado Escritor aqui da nossa associação, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. O programa do Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca da Coordenadoria de Educação e Cultura da AFPESP. É um grande prazer poder organizar um trabalho como esse, que tem a intenção básica de dar visibilidade à produção literária dos nossos associados escritores. Nesse caminho, eu quero dirigir aqui os meus agradecimentos iniciais à nossa presidência, o nosso presidente, Dr. Arthur Marques da Silva Filho, que não tem medido esforços para apoiar todos os nossos trabalhos. Agradeço também a nossa coordenadora, a professora Maria Edna Silva Rosa, que acompanha, dirige e comanda todos os nossos trabalhos. E a todos vocês que estão nos assistindo, obrigado por essa companhia maravilhosa. É um trabalho importante porque os nossos associados, de uma maneira geral, têm os seus talentos múltiplos, né? E o grupo do Associado Escritor tem uma primazia de encontrar pessoas maravilhosas que, além de serem associados, também se dedicam a todo um trabalho de produção artística e literária que vale a pena fazer referência. No programa de hoje nós estamos recebendo o associado escritor Moacir Carlos Júnior, que é natural de Araraquara, licenciado em Educação Musical pela Faculdade de Música Santa Marcelina de Botucatu e em Educação Artística, habilitação em Música pela Faculdade de Música Santa Marcelina de São Paulo. Ele é associado da nossa AFPESP há quase 30 anos e desenvolve um trabalho de capacitação de professores para a utilização da música como um instrumento de apoio na nobre arte de educar crianças e jovens. Pela sua atuação na área de educação e cultura, ele recebeu da Sociedade Brasileira de Educação e Integração o título de Comendador. Olha a importância desse nosso programa. Estamos hoje aqui com o associado escritor, o comendador Moacir Carlos Júnior. Seja muito bem-vindo, Moacir. Um abraço, Zaná, aos amigos associados à FIPESP. Dificilmente eu sou chamado de comendador. Eu sou conhecido na minha cidade como professor e como maestro Moacir. Mas esse lance do comendador foi uma coisa assim muito interessante, porque eu nem sabia o que era isso. E, na verdade, quando eu tive a informação que eu devia estar aqui no Olímpia, em São Paulo, para receber a comenda, eu fui entender um pouquinho da importância da gente se dedicar ao trabalho tão nobre que é o trabalho de educação. Então, me disseram que a minha indicação foi por conta das coisas que eu fazia em prol da educação e da cultura de Araraquara, enfim, do estado todo. Maravilha. Imagino que seja uma trajetória realmente bastante luminosa, né? Nós vamos tentar conduzir a conversa para conhecer um pouco dessa dimensão toda, mas eu gostaria, inicialmente, como sempre fazemos, de conhecer o seu ingresso dentro da nossa associação. Como é que se deu essa vida associativa do Moacir? Bom, eu sempre admirei muito a FIPESP, né? A gente, como cidadão, gosta do lazer, gosta do passeio, gosta do turismo. E eu sempre soube das maravilhosas colunas que a FIPESP mantém. E como professor da rede, isso no meados dos anos 80, nós recebemos a visita de um representante da associação oferecendo a possibilidade da gente se associar, e foi a coisa mais importante que eu fiz, né? Porque tive a oportunidade de conhecer várias coisas, vários lugares e me envolver, no caso com a cultura, especificamente da música e da literatura, com a entidade. O meu último livro mesmo, Amor com Amor se Paga, ele foi lançado, o pré-lançamento dele aconteceu na unidade AFPESP Araraquara, no mês de fevereiro último. Então, eu fico vendo que existe uma ligação não apenas como um associado, mas também como alguém que faz alguma coisa na área cultural e encontra esse campo tão aberto que é o campo que a
a FIPESP nos oferece. Tem usufruído dos serviços da associação de uma maneira geral? Dentro do possível, dentro do possível. É claro que são muitos associados, a procura é muito grande, mas a gente de vez em quando acerta na loteria e consegue aproveitar as maravilhas das colônias. E a citação agora à nossa unidade lá de Araraquara, ela é bastante pertinente, né? Porque isso dá uma dimensão do alcance da associação de uma maneira geral na acolhida a essas produções dos nossos associados. O senhor tem essa mesma opinião? Perfeito. Antes de eu fazer esse contato com a unidade Araraquara por lançamento do livro, eu já tinha, através das minhas atuações como regente coral, me aproximado bastante. Eu me lembro que uma ocasião, não na sede atual, no espaço atual, mas num outro, mais no centro da cidade, eu cheguei a fazer encontros de corais dentro da unidade. Eu dirigia 2 coros na época, o Coral Araraquarense e o Coral da Universidade. Fizemos o convite para um outro coro também tradicional e pudemos então oferecer para os associados e para o público em geral uma noite de música nessa linha de trabalho. Eu sei que a tentação de falar de música é muito grande, dada a sua vivência na área como maestro e também como estudioso do assunto, mas se pudermos, vamos tentar colocar a literatura como uma chave, mas fique à vontade para fazer as pontes que o senhor quiser. Como é que se deu o ingresso ou a motivação para o Moacir escritor? Pois é, eu disse a você, quando fez um breve relato da minha história, comentou que eu sou formado em música pelo Santa Marcelina, depois complementei com a educação artística, mas sempre trabalhei muito com música em sala de aula. E por conta disso eu criei alguns projetos. No começo dos anos 90, para ser bem preciso, em 92, eu estava dando aula e me veio um chamado à delegacia de ensino que uma pessoa daqui da área de educação, da Secretaria de Estado, queria conversar comigo, porque ficou sabendo que eu mexia com música. Como que ele mexe com música e não tem mais música na grade? Aí eu lembro que eu desci até a delegacia, conversei com a responsável, uma Luciene, e ela me disse assim, mas o senhor canta na sala de aula, mas não tem mais a música, né? Eu falei, eu canto. O senhor daria um depoimento num grande encontro que nós fazemos aqui no Estado? Era um encontro de preservação do patrimônio. Vai acontecer um desses encontros em Votuporanga. O senhor falaria? Eu falei, falo. Aí me levaram numa perua Kombi para eu poder, então, durante o dia, fazer uma oficina de canto coral com os professores que haviam se inscrito. E depois disso, começaram outros convites pela FDE, né? Fundação para o Desenvolvimento da Educação. E eu me vi um dia em Campinas, na Unicamp, fazendo o mesmo trabalho, uma sala grande com mais de 250 professores. 2 dias estive em Campinas. E quando terminou o encontro, os professores estavam tomando café e me colocaram na parede, mas na parede mesmo. O pessoal de Jundiaí, Limeira, Americana, aquela região. Por que eu não fazia alguma coisa para eles poderem ter como apoio? Você veio aqui e mostrou que cantar é bom, a gente cantou, mas e material? Naquela época, no começo dos anos 90, não tinha a facilidade que tem hoje em dia, os YouTube da vida, né? E eu voltei para casa incomodado. E vi por bem, então, escrever alguma coisa que pudesse ajudar esses professores. Mas ele me pediu assim, faz você tocando, uma fitinha a gente compra. Aí eu tenho um amigo lá em Araraquara que na época tinha um estúdio. Ele falou, olha, vamos gravar isso daí. Nós fazemos uma parceria, você entra com o trabalho e eu entro com a gravação. E nasceu aí o projeto Aprender Cantando, que era numa fita cassete, imagina, com 23 canções, cada uma dando ênfase para um fonema. Então começava lá com a música da Bianca. Bonita é ver Bianca balançando bem no balancinho. Brinca de bola e boneca, berra o bebê é bobão. Bala tem bar, belo tem B, bica tem bi, bolo tem bu. Bule tem bu, e saiba você, Osaná, essa canção é a cantiga do B. E assim ia para o C, para o D. E esse trabalho rodou muito. E aí, por conta dessa facilidade de trabalhar com os versos, eu vi por bem escrever o primeiro livro.
Então nasceu o Pra Pensar e Cantar 1, que foi editado pela Paulus, aqui de São Paulo. Isso foi no ano 2001. E foi muito interessante, porque eu vi o livro nascer na Bienal Internacional, 19ª Bienal Internacional do Livro, que aconteceu aqui em São Paulo. E aí na Paulus me pediram se eu não podia pensar num segundo trabalho. Porque você falou alguma coisa para que eu desse um ênfase maior para a música, para a literatura, embora eu tivesse a liberdade de fazer sobre música. Eu não tenho como não fazer associação, porque esse livro e todos os outros que vieram, eles têm as histórias sempre ilustradas com uma canção. Tanto que os livros, eles vinham na última capa com um bolso e um CD. Então, para a criança que não sabe ler, ela ouve. E o disco é muito bem gravado, é feito uma gravação em Araraquara mesmo, no estúdio de um rapaz chamado Paulo Russo, uma pessoa muito competente, tanto que a editora me dava essa liberdade de não fazer no estúdio Paulus e fazer no estúdio de Araraquara. Eles pediram para pensar num novo livro, eu falei, não, só pensar não, vamos pensar e escrever. E nasceu o 2, que foi indicado ao Prêmio Jabuti, isso em 2004. E eu sempre digo quando as pessoas perguntam, mas você ganhou? Eu falo, não ganhei, mas eu fui lembrado. Eu me sinto um atleta que o Dorival Júnior convidou, fiquei no banco de reserva, não joguei. Não fez o gol, né? Não, nem entrei em campo, mas eu estava sentadinho lá. E depois disso veio o Pra Pensar e Cantar 3, veio um CD, As Tabuadas Cantadas, que eu vou até aproveitar e fazer uma rápida observação, porque tabuada é um negócio complicado, né? Minha mãe era professora, eu lembro que a gente hoje a pessoa coloca o pão no saquinho, né? Eu era criança, colocava o pão num papel, aquele papel meio pardo, né? E minha mãe riscava as tabuadas para a gente poder então memorizar. E eu vi por bem ensinar a tabuada cantando, né? Porque o meu compromisso em sala de aula, independente da educação de uma forma geral, foi trabalhar o canto. Porque o canto sensibiliza, o canto humaniza, o canto desperta valores na pessoa, na criança, no caso. Então eu daria como exemplo para os amigos associados a Tabuada do 9, que é um reggae, onde eu digo assim, mantenha as mãos abertas e abaixa o primeiro dedo, numeral ordinal. 9 vezes 1 dá 9. Se eu abaixar o segundo dedo, 9 vezes 2 eu tenho o quê? A dezena aqui e a unidade aqui, 18. Se eu abaixar o terceiro dedo, 9 vezes 3, 27. E assim vai até o final. Então, e como eu fiz em forma de reggae, nas minhas oficinas, nas minhas capacitações de professores, a gente trabalha a matemática, trabalha o canto e eu ensino inclusive os passos do reggae, né? Porque é multitarefa. O pessoal vai em academia, não, podemos queimar caloria em sala de aula mesmo. Eu falei da ênfase da literatura, mas eu entendo muito bem assim, os caminhos da literatura, né? Assim, uma das áreas da literatura que eu considero bastante importante é a literatura didática. Claro que hoje, quando a gente fala de escritor, parece que estamos falando de ficção ou de trabalhos mais de prosas, mas a literatura didática é uma literatura importante. Sabe, Osana, os meus trabalhos, todos eles, foram pensados no professor. Sabe aquele ditado? Para quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu sempre tive uma facilidade, graças a Deus, de poder criar essas coisas. Em sala de aula, sempre fiz trabalhos voltados para a música, com expressão corporal. Mas eu fico pensando naquele professor que não teve a mesma felicidade que eu, né? Pra você ter uma ideia, eu falo muito de música porque a minha avó materna tocava com o Zequinha de Abreu no cinema mudo. Então não teve porquê os filhos da minha avó, né, a minha mãe e meus tios, não passarem para os seus filhos pelo menos o início da arte musical, né, ensinando piano. Então, tudo que eu escrevo é pensando naquele que vai trabalhar em sala de aula com o professor. Por exemplo, o livro, não mais com editora, mas uma coisa assim, né? Uma iniciativa assim, independente, é um livro que fala sobre as diferenças, né?
o gordinho, o baixinho, o negro, o cadeirante, o filho de casal homoafetivo. Então são situações que se trabalham em sala de aula e você precisa dar ênfase a isso. E como eu falei há pouco, não dá para você falar que todos somos iguais se a gente não puder cantar isso. Então a pessoa, quando adquire o livro, ela tem aqui a orientação do site e no site ela encontra a canção que ilustra a história e com um detalhe que eu também pensei em termos de ajudar o professor. Tem a canção cantada, né? A história, a composição cantada, a criança aprende e depois tem a versão instrumental. Então, se o professor quiser, ele tem um coral na classe. Porque eu, como músico, eu tenho a preocupação de escrever respeitando a condição vocal da criança. O que nós vamos vendo hoje em dia? Com todo respeito ao sertanejo, com todo respeito aos funks da vida, mas o pessoal grita muito. Nós estamos vendo aí o Zé de Camargo, né, um artista renomado, tendo problemas sérios na questão vocal. E isso por conta de um esforço exagerado quando início de carreira, né? Então a gente escreve obedecendo, respeitando a condição vocal da criança. Então ela vai poder aprender na faixa 1 e vai cantar sozinha na faixa 2. E se você quiser convidar os colegas das classes ao lado, cada um fazer o mesmo trabalho, você pode ter um encontro de corais na própria escola. Eu vou contar para o senhor uma experiência particular, mas que vai ser inserida na conversa. Eu sou desafinado. Eu jamais arriscaria cantar em público. Mas eu tenho uma relação com a música bastante interessante, né? Porque eu presto atenção na letra, na escrita. O senhor mostrando o livro e nessa questão, eu fico imaginando essa relação, essa ponte que existe entre a escrita e a música. Não só na questão do uso da palavra, mas também nessas outras referências, a musicalidade, a rima, o tom, a escolha da letra, como agora há pouco o senhor fez com a questão da letra B. Então, é uma ponte. Eu acho que o senhor encontrou essa vertente de uma forma bastante interessante e nobre mesmo, como o senhor falou, que é de mostrar para o professor como ele pode se valer dessa ferramenta num trabalho pedagógico lá da região dele, né? Sabe, Osana, você falou agora dessa magia, né? Eu trabalhei em escola, em sala de aula, ainda como aluno de faculdade, em junho de 73 e fui até junho de 96. Eu não sei hoje, eu estou afastado da sala de aula, mas na época a educação artística, assim como a educação física, eram atividades, não eram disciplinas. E o aluno, ele era aprovado ou não pela frequência. Então o aluno sabia que na hora de matemática, a matemática cobra, tem prova, né? Educação artística é atividade, é a minha presença. E eu falo com bastante orgulho que os alunos não perdiam a aula por minha causa? Talvez, mas muito mais por aquilo que era oferecido a eles. Tanto que eu tinha um projeto chamado Projeto Coral na Escola, onde a criança voltava para a classe, para a escola, depois do seu período de aula. Não tinha chamada, não tinha prêmio, não tinha presente e ninguém faltava. Onde é que está o segredo disso? Está no envolvimento. E eles entendiam que todo trabalho sério traz alguma coisa de retorno. Por exemplo, o Estado manteve um tempo um movimento chamado MOCESP, Movimento Coral do Estado de São Paulo. Então eu tive alunos que vieram conhecer São Paulo. Araraquara está a 270 quilômetros daqui. Mas criança de escola pública, muitos sem condições de visitar uma cidade vizinha, quanto mais vir para a capital. E eles tiveram a oportunidade de cantar no Palácio do Governo, cantar no MASP, cantar no teatro, na própria USP, em eventos que aconteciam ali, por força do trabalho que desenvolviam em sala de aula. Então, eles tinham essa noção, se eu me envolver com seriedade, com respeito, com determinação,
com vontade de crescer, alguma coisa boa vem, né? Eu tenho sempre que destacar isso, porque não tem milagre, Osana, não tem milagre. Tem trabalho e tem a motivação. E a música é uma arte. Há quem diga que a música como profissão é detestável e como arte ela é maravilhosa. Aí vem a explicação. Por que detestável? Porque a terra não entende aquilo que aos céus pertence. Né? Maravilha, maravilha. E a paixão, né? Não a paixão só pela música, que isso está claro, né? Assim, na sua formação, mas a paixão em mostrar isso como uma ferramenta. Eu acho que isso é fantástico, né? Assim. Aproveitando essa colocação que você fez agora, esse livro aqui, que é o último, que eu fiz o lançamento em fevereiro último lá na FIPESP, Amor com Amor se Paga. Esse livro eu escrevi para o meu neto. E esse livro não era para ser encadernado assim. Eu fiz só 5 exemplares. Ele tinha o espiral, né? Para presenteá-lo no aniversário, para a avó materna, para a madrinha e guardar um para mim. Mas uma escola de São Manuel chamada Olos se interessou, ficou sabendo, se interessou, e eu então resolvi fazer o trabalho direitinho, né? O que acontece aqui? Por que para o meu neto? Para o João Pedro, que é a riqueza que eu tenho. Porque o meu neto não é diferente de nenhuma criança do mundo. Lá na faixa de Gaza, as crianças são como o meu neto. Lá na Ucrânia, são como o meu neto. Que querem brincar de carrinho, querem tomar bola e não podem. Então o livro coloca o meu neto, João Pedro, como alguém que pede para o adulto: nos olhe com respeito, nos olhe com atenção, brinquem com a gente, cantem com a gente. Né? E para não fugir a regra, né, Osana? Tá lá a música. Mesma coisa, a pessoa vai aprender e depois vai cantar sozinha. Mas o que eu vi aí, eu não li o livro, mas o que eu vi é isso, né? O João Pedro, ele assume uma identidade universal. Isso mesmo. Essa é a ideia. Por que é que a gente hoje se refere a obras literárias clássicas? Todo mundo tem a sua obra literária clássica. Porque o autor tomou esse cuidado, instintivamente ou não, de se referir a uma identidade universal. Esse é o grande, na minha opinião, né, e é só opinião, a ideia da literatura, né? Sabe, Osana, o que eu disse agora há pouco, tudo que eu faço é pensando em ajudar. Em ajudar. Eu tomo a liberdade, eu estou sem óculos, mas eu vou conseguir aqui. Vou pegar um trecho qualquer aqui. Quando fala da necessidade de olhar para a criança com respeito, né? De paciência, então, nem se fala, coisa que muita gente não tem. Sei que damos trabalho, ele falando, mas não fazemos por mal, somos do bem. A criança é do bem, né? Como é que disse Jesus, né? Deixar vir as minhas crianças. O que nós temos que fazer é cuidar da criança o mais cedo possível. E eu, como músico também, estou me preocupando com isso, porque você falou agora há pouco que não é afinado. Eu daria um jeito em você no coral. Pelo seguinte, a criança precisa ter a iniciação lá, no berço. Quando você pega a criança para você trocar, para você dar a mamadeira, dar o suquinho, se você já canta de uma forma suave, de uma forma consciente, de uma forma leve, você já está passando para ela o gosto musical. Aí é o princípio que conversávamos nos bastidores sobre a questão da motivação. O sujeito, ele precisa ser motivado, ou intrinsecamente, né, por ele próprio, ou receber essa motivação de uma maneira externa. Aí é a casualidade da vida. Encontrar-se com pessoas que possam transformar essa motivação. Nesse caminho, eu gostaria muito que o senhor se dirigisse ao nosso público agora, nesse momento, para que o nosso público se sinta motivado, não só na questão da escrita,
mas também na ideia da paixão. O programa é do associado escritor e vamos fazer isso de diversas formas, sim, mas na medida em que a pessoa se sente apaixonado por aquilo que faz ou por aquilo que pretende fazer, os resultados são sempre positivos. Por favor. Eu faço isso com o coração muito aberto. Se você tem vontade, se você tem disposição, se você tem o sonho, não desista. Eu aprendi que os insights, eles não devem ser guardados na gaveta. A gente tem que ir atrás. Se você às vezes tem a oportunidade de fazer parte de um grupo que cante, faça parte do grupo que cante. Seja um bom professor, seja um bom funcionário público, seja um bom comerciante, seja um bom empresário e tenha a arte como complemento, né? Porque isso vai trazer para a gente aquela coisa da satisfação, do prazer. E é uma coisa que o dinheiro não compra, né? Então é muito importante que a gente dê valor para aquilo que está dentro da gente. Expresse, se aproxime de alguém que possa te ajudar e coloque o seu talento a serviço do próximo. E nessa linha eu já vou puxar a sardinha para a nossa brasa. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo está ao seu lado. Se você pretende escrever, se você tem o dom ou o trabalho pelo dom, que é o que eu acredito, de transformar isso num objeto, numa produção, no nosso caso a produção literária, veja aqui os contatos que estão aparecendo para você fazer parte do nosso grupo de associado escritor. Vai ser uma grande honra recebê-los aqui e, quiçá, no próximo programa você seja o nosso entrevistado. Vai ser uma grande honra. Mas eu vou precisar encaminhar para o nosso final. A conversa é boa e poderia se estender por muito tempo, mas nós temos o limite do tempo do programa. Eu gostaria agora que o senhor fizesse as suas considerações finais para a gente, com muita dor no coração, encerrar esse programa. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Essa é uma oração, o final de uma oração muito conhecida. E é o que eu queria fazer agora, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, conversando com você, conversando com os associados, contando um pouquinho da minha história, que é uma história, eu sempre digo, é uma história recheada de uma coisa que muita gente quer e não tem: emoção. Emoção. A gente tem um coração, a gente tem necessidade de se envolver com coisas que mexam com o nosso íntimo. E eu, na verdade, sou uma pessoa privilegiada porque eu tive a oportunidade desde cedo de me aproximar e de me envolver com a arte da música e mais recentemente com a literatura. Agradeço, deixo meu abraço a todos vocês, muita paz, que Deus os abençoe. E você que está acompanhando o nosso programa, não se esqueça de se inscrever no canal da Associação e acompanhar todas as produções digitais da nossa instituição. É por ali que você vai conhecer todas as programações que temos. Desse nosso programa, do Associado Escritor, fica aqui o nosso abraço, muito obrigado e faça contato conosco. Até mais!